Aí, eu falei do Arts and Crafts, a questão também do cartaz de propaganda, mobiliário experimental, que é, na verdade, novas técnicas e materiais, tá, de uso. Então, é o não comum. E aí eu trago o Michel Tonnet, que ele é conhecido mundialmente como mobiliário austríaco, tá? Ele foi o pioneiro nesse processo da madeira curva. Até então, nós não tínhamos como fazer madeira curva, a não ser por entalhe. E aí ele pega, claro, um tipo de madeira, tá? Que aí ele consegue fazer essa curva e moldar ela do jeito que ele deseja. Tá? Vai ser um método que ele vai ser usado a partir de 1850 e que vai se difundir no mundo todo justamente pela praticidade. Turma, alguém está com o microfone aberto aí. Não sei. Justamente pela praticidade, por ele ser feito também em série, ou seja, a pessoa poderia encomendar uma grande... Sou eu? Não sei. Deixa eu te pronto. Qualquer... Aí, por ele ser feito em série, por ele também ser rápida a montagem. E também por ele ser um mobiliário leve, né, comparado ao que nós já vimos. As cadeiras do início do neoclássico, do barroco, do rococó, aqueles móveis pesados. E a partir de agora nós já vamos ter um mobiliário, né, também com uma graça, beleza, mas também uma leveza. Tá? O Tonnet, ele tem a marcação, né, no mobiliário do século XIX, ele vai ser marcado a ferro quente, a marcação na própria madeira, e no século XX, uma plaquinha de metal. Fica difícil aí identificar se é uma Tonnet ou não, porque aí você vai ter os cuidados, né? Se a cadeira, porventura, sofreu algum processo de restauro, algum cupim, ela pode ter perdido essa marca da madeira, ou então ter perdido a própria plaquinha metálica, que é algo que solta. Mas a fábrica da Tonnet existe até hoje. Tá? Aqui são os modelos do mobiliário Tonnet. Então, cadeira de balanço, essa cadeira ou cadeira do vovô, cadeira da vovó. Um divã, um banquinho um sofá, um canapé de sala. Tá? E essa daqui, que eu trago em destaque, talvez seja a cadeira mais tradicional da marca Tonnet. Não é? E aqui, justamente, o modelo dela, ela ia desmontada, ela vem desmontada, que é a fábrica, como eu já falei, né? A produção existe até hoje. E ela vai desmontada. E o que possibilita esse deslocamento rápido, certo? Sem muito custo. Inicialmente, ela não foi muito bem vista, justamente por essa praticidade, por essa questão de ser feita em massa. Mas depois, por conta do design dela, da leveza e de outros aspectos, ela foi muito bem aceita. E aqui só para você ver, é uma cadeira com 1, 2, 3, 4, 6 peças, mais ou menos. Você montava e desmontava. Aqui alguns exemplos da cadeira Tonnet. Ela foi um tipo de cadeira inicialmente usada para ambientes comerciais e industriais. Então, refeitórios de fábricas, cafés, casas de chá. Então, esses 3 tipos de cadeira aqui é muito comum. Se a gente pegar aquelas fotografias do início do século, das casas de chá tipo Colombo, né, e outras, vamos ver sempre essas imagens daqui. Tem uma fotografia, por exemplo, da família imperial, antes de partir para o exílio, em que a Teresa Cristina, então imperatriz, estava sentada nessa cadeira do centro, nesse mesmo modelo de coração. Então, aproximando a foto, eu consegui identificar o tipo da cadeira. E aqui um refeitório de uma fábrica, e aqui do lado um berço. Né? Talvez para as crianças de antigamente, que eram muito mais calmas, até caberia, né? E tem um museu dessa fábrica, fica na Áustria, tá? Aqui uma foto ainda no 19 dessa produção industrial desse mobiliário Tonnet. E no Brasil também teve um tipo de mobiliário, né? É uma fábrica lá no Rio Grande do Sul
que fabricava esse mobiliário chamado mobiliário austríaco. Então, aqui ele traz aqui, ó, como era fabricado, né? Com raízes e madeiras que, fervidas em óleo, eram colocadas nas formas para obedecer às curvas e formas especiais. Depois, tirados de suas formas, eram jogados no rio Guaíba para que esfriassem, e a partir daí a madeira era aparelhada para montar o móvel. Né? Então, nós temos um mobiliário austríaco ou esse mobiliário curvo, estilo austríaco. Perguntas? Não temos perguntas. Então, aí fica muito... qual é o toné e qual é o mobiliário brasileiro? Se tiver... Pela identificação, como eu já citei acima, tá? Mas fora isso, é mobiliário austríaco. Essa daqui, como eu já citei algumas vezes, essa cadeira é minha, né? São duas, e ela é mobiliário estilo austríaco. Eu não sei a procedência. Quando a gente não conhece, a gente diz estilo austríaco ou estilo neoclássico. Quando a gente conhece a procedência, a gente já marca. E uma cadeira também para restaurar é um pouco complicada. Porque, diferentemente das outras, em que você pode... ela é uma cadeira toda parafusada. Por exemplo, não dá para ver. Mas ela é toda de parafusos. Então, tudo está encaixado. Se você retira, você ainda tem a possibilidade de ela não remontar mais. Então, tem todo esse cuidado. Um outro tipo de mobiliário que a gente falou na aula passada, no início, é o mobiliário utilitário ou mobiliário de ferro. Que é aquele mobiliário que é o mobiliário de praças, jardins, tá? Interiores de casas também, né? Os jardins de casa, os jardins de inverno que se tinham. Então, aqui algumas das principais fundições, né? A fundição Valdós França, a McFarlane escocesa, a Progresso, que é brasileira, tá? E como eu já falei, eram móveis em ferro fundido, usados em praças, jardins, hotéis e vários outros lugares. Vai ser a época dessa expansão, dessa arquitetura do ferro. Tá? Essa arquitetura do ferro. Então, cidades como Salvador, Rio, São Paulo, Belém do Pará, vão começar a importar para suas praças e jardins fontes, chafarizes, estátuas, para poder ornamentar. Não é? E como é que comprava isso? Catálogo. Você tinha as firmas, as empresas de importação e exportação, os representantes comerciais, eles tinham catálogos. Então, você, aqui de Salvador, provavelmente você ia até a região do comércio, não é? Ia até uma dessas empresas, eu quero comprar não sei quantas estátuas, não sei quantos balcões. Você olhava lá, encomendava, já vinha com as medidas, sabia mais ou menos a dimensão, encomendava e depois chegava. Não era um catálogo que inicialmente ele era disponível ao público, porque ele era bem detalhado. Porque justamente eles não queriam que se fizesse cópias. Tá? Aqui alguns exemplos desse. Temos aqui uma fonte, certo? Uma página desses catálogos, tá? Que traz uma imagem de um balcão, de uma sacada. E aqui a lateral, uma chapeleira, que era um móvel muito comum nas casas, principalmente na parte de entrada, e como eu já citei algumas vezes, você tinha a mesa com uma jarra, com a bacia para lavar as mãos, e encostado ali, próximo à porta, uma chapeleira, onde colocava-se os chapéus, as bengalas e os guarda-chuvas. Não é? Que aí vale lembrar também de um outro modo, né? O século XIX até meados do século XX, né? Homens e mulheres todos saíam de casa com chapéu, um guarda-chuva
o homem com a bengala, né? Ou a bengala sendo bengala e guarda-chuva, aí o 2 em 1, e era nesse local, nesse móvel que se colocava. Essa aqui era de ferro, mas algumas têm no espelho, mais ou menos na altura do rosto, aí vale de tamanhos e modelos, tá? E uma outra coisa, essas fontes, estátuas, e aí Salvador tem algumas delas, muitas estão fora do seu local de origem, né? Por exemplo, essa daqui claramente está fora, ela ou foi remontada para essa praça, ou reformada a praça e recolocaram ela em outro local, tá? Aqui é uma outra página da Fundição Escocesa, onde também você comprava não apenas estátuas, mas você poderia comprar coretos, estações de trem, casas, pontes e passadiços, tá? E aí eu vou dar um exemplo muito próximo nosso, a chamada Imperial Ponte Dom Pedro II, que liga Cachoeira a São Félix. Ela é uma ponte de ferro inglesa, tá? A Estação da Luz, em São Paulo, também, uma estação inglesa, toda feita em ferro. Certo? E aqui alguns exemplos. Aqui uma estátua e aonde nós vemos a marca. Normalmente na base, nós temos ali qual é a procedência. Procedência francesa, procedência inglesa, procedência brasileira. Tá? E aqui do lado, duas luminárias, que servem tanto como luminária de jardim, quanto luminária para dentro de casa, ou que se colocava ali no início das escadas. Não é? Algumas casas do 19 e boa parte do 20, né, tinham aquelas escadas, e aí você tinha ou uma pinha de cristal, que hoje está muito em coleções, né, as pessoas gostam muito de usar, então já tem releituras dessas pinhas, que se usava normalmente nesses inícios de escadas ou nos balcões de varanda, daquelas sacadas antigas. E aí eu vou lembrar, aqui não sei quem foi na Santa Casa de Misericórdia, só para dar um exemplo, aqueles balcões de ferro, e na junção de uma parte com outra tem uma ponteira de ferro. Justamente essas pinhas eram para esconder essas ponteiras de ferro. Elas serviam justamente para dar esse acabamento, não ficar aquela ponteira. Em alguns casos se colocava uma pinha de madeira mesmo, ou de porcelana, e em outros casos uma pinha de cristal. Eu já vi aqui em Salvador, tem uma casa, ela fica meio que escondida, ela fica entre a igreja de Santo Antônio da Barra e um pedacinho do cemitério dos ingleses. Ela fica meio recuada, escondida com a vegetação. As varandas daquela casa, elas possuem esse tipo de pinha de cristal azul. Uma vez, indo para as Casinhas de Santo Antônio, parei, cheguei final de tarde, olhando o pôr do sol e vi, olha, uma pinha, que é muito comum. Aqui um exemplo de um catálogo dessas estátuas e luminárias. Que casas, jardins, aqui em Salvador, pelo menos, eu não tenho. Onde tinha uma dessa terceira aqui, dessa mulher carregando uma lâmpada, era ali em a maternidade Climério de Oliveira, ali no bairro de Nazaré, quase próximo ao Santa Isabel. No que seria a entrada principal, na escada, você tinha uma do lado e outra do outro. Aqui um exemplo dessas luminárias de jardim. Um exemplo de banco também. É um banco muito comum desse jardim. Na embaixo tinha até um ali logo no hall, logo ali na entradinha. Aqui essas luminárias que eu trouxe do catálogo, né? Fundição francesa, fundição Valdorce. Essas são da Faculdade de Medicina, aqui de Salvador, certo? Ela é da escadaria de acesso ao Salão Nobre. E é justamente como elas eram usadas, tá?
As pinhas que eu falo, elas vinham aqui, ó. Tem essa coluna de madeira aqui em cima, que tem esse bojo, você tinha uma pinha. Ou muitas vezes, as escadas nem terminavam essa coluna aqui toda trabalhada. Já terminava em uma luminária dessa. Professor, Sim. também colocava a pinha perto das grades do muro, né? Isso. Ou ainda não? Isso. Nas grades dos muros, nas platibandas que escondiam o telhado, né, com essa do advento do neoclassicismo, né, as casas que tinham telhado que apareciam na rua, né? Aí se colocava bica. Como passava o tempo, esse telhado passou a ser recuado, e se fazia uma platibanda e botava aquelas pinhas de louça da Companhia do Porto, aquelas pinhas de louça portuguesa, que foi também muito comum em um determinado período essa fábrica, a fábrica de porcelana do Porto, que ela fabricava essas pinhas estatuárias que iam nessas platibandas das casas. Aqui no Rio Vermelho tem uma que é da casa da família Castro Lima, que alguns chamam Casa Rosada do Rio Vermelho, ali perto E ela tem até hoje na sua platibanda as pinhas da Companhia do Porto e as estátuas. Normalmente estátuas representando as 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno, a alegoria do comércio e da agricultura. Tá? E aí, quando vocês passarem pela cidade, quando saírem, né, de carro ou quando puder sair normalmente, tentem observar esses detalhes que muitas vezes a gente não olha, essa correria, né, de ir para o trabalho, vai e volta, a gente não olha. Mas assim, um fim de semana, dá um passeio despretensioso, se percebe muitas dessas coisas. São detalhes muito pequenos. São detalhes pequenininhos ali em cima da fachada, de um jardim. Bom, aqui eu trago essa foto, né, do terreiro de Jesus daqui de Salvador, ainda com a faculdade, com o antigo convento dos jesuítas na lateral, que depois esse convento vira faculdade. Esse edifício ele pega fogo no início do século XX e é construído o atual edifício em feições neoclássicas. Junto aqui à catedral, nós temos o quarteirão da Sé, que vai ser demolido para abertura, né, as questões urbanísticas. E aqui nós temos o Largo do Terreiro. Essa foto é por volta de 1860. Então, observem todo o cenário, as roupas quarando no gramado da praça. E uma coisa interessante que eu vou chamar a atenção é a fonte, né, ou chafariz do terreiro, que a gente conhece muito. Ele é um chafariz de fundição francesa, a fundição Val d'Or. Só que ele não é um chafariz meramente ornamental, ele é o que se chama de mobiliário utilitário. Ele servia para abastecimento de água da cidade. Salvador, até início do século XX, não tinha... já no finalzinho do século XX, nós vamos ter aí o encanamento, né? As casas com encanamento. Aí nós temos a chácara do Carvalho na Graça, que vai ser uma das primeiras casas a terem banheiro interno com encanamento, cozinha com encanamento. Tá? Mas quando não se tinha encanamento, onde é que você pegava água? Nessas fontes. Tá? A fonte do terreiro, Jesus, a fonte da cabocla nos aflitos e várias outras. Aí temos aí as fontes naturais, que é a fonte da Conceição, que fica ali próximo à Igreja da Conceição, quando nós descemos a Avenida Contorno. Ela fica quase em frente àquele edifício Porto Trapiche. Tá? Temos uma outra também, que é a Fonte Nova. Tá? É uma fonte de água
natural, não é, né, uma nascente natural, que hoje ela está ali espremida entre as estruturas do metrô. E ela dá nome justamente à região e ao estádio da Fonte Nova, por conta dessa fonte. Tá? Uma foto mais recente, vamos dizer assim, desse conjunto, tá? Que é o chafariz também da deusa Ceres, que é a deusa da abundância, da primavera. E essas fontes, elas eram quase sempre contornadas por postes de iluminação a gás, tá? Depois iluminação elétrica. E era uma região, um local também de ponto de encontro, né? Que você queria saber o que estava acontecendo na cidade, fora na Praça do Poder, na Praça Municipal, fora as igrejas, você tinha também as fontes. Era onde corria a notícia da cidade, tá? E são obras artísticas, por exemplo, essas esculturas são do Martinho. Então, se a gente pensar, não só elas são uma obra artística, né? Mas ela também nós vamos ter escultores famosos para a época. Então, se vocês botarem no Google, procurar no dicionário esse escultor, vocês vão achar a obra deles no mundo inteiro. Rio de Janeiro, Lisboa, própria Paris, sendo que nessa questão aqui, essas são um conjunto, né? São duas estátuas masculinas e duas femininas que representam os principais rios da Bahia, que é o Pardo, Jequitinhonha, Paraguaçu e São Francisco. Tá? Se vocês passarem lá, vocês vão ver na base das estátuas, onde eu estou mostrando aqui com a setinha, a plaquinha com o nome dos rios. Tá? Mas existe em Salvador mais estátuas desse tipo. Não é? Vou falar mais à frente. Aqui é uma foto atual, não é, desse monumento. Hoje ele se encontra cercado, também por uma questão de preservação. Tá? Observem que os postes ainda são os mesmos, dessa aqui, os mesmos de 1860. Só mudaram o modelo de distribuição elétrica, mas a base dele continua o mesmo. E aqui um outro conjunto dessas mesmas estátuas, na Praça da Piedade. Esse chafariz aqui é um chafariz meramente ornamental. Ele não está naquela linha que eu falei de fontes que serviam para abastecimento. Tá? Já é uma fonte decorativa. Mas, se nós olharmos aqui, 4 estátuas, as mesmas estão aqui, deslocado do seu conjunto original. Mas as do terreiro se encontram lá, essas da Piedade são outras. O motivo, ninguém sabe. Talvez quando se comprou essa, né? Eu tenho mais algumas aqui sobrando, quer levar, tipo, compre uma, leve duas. Compre um conjunto, leve dois. Na promoção, pode ter sido uma promoção da época. E é interessante que quando nós olhamos, eu olhei uma foto uma vez da inauguração da nova balustrada da Praça Castro Alves, né? Aí, ali para o início dos anos 20, na balustrada você tinha essas estátuas. Né? Então, aí provavelmente elas saíram da balustrada e foram para a Fonte da Piedade. Olha a diferença. A Piedade nos anos 30, que é a preta e branca, e a Piedade atual. E aqui mais um outro conjunto dessas mesmas estátuas no monumento a Cristóvão Colombo do Rio Vermelho. As mesmas estátuas que estão no chafariz do terreiro, né? Nós temos um outro conjunto no chafariz da Piedade e um outro conjunto no monumento a Colombo, no bairro do Rio Vermelho, que está em frente à casa da família Castro Lima.
né, a Casa Rosada. E para vocês terem uma ideia de como esses monumentos eles eram feitos, né, em série, ó o chafariz do terreiro aqui. Alguém arrisca onde é esse lugar? Bom, o chafariz é quase o mesmo, com algumas diferenças, tá? A diferença é que, por exemplo, aqui no topo não temos a deusa Ceres, tá? Nós temos uma pinha que jorra água, mas o resto é completamente o mesmo. Esse chafariz está na praça do Teatro Dona Maria I, em Lisboa, Portugal. Aquilo que eu falei, né? É um catálogo e você pode ter várias fontes idênticas ou apenas alteradas conforme a necessidade do comprador em vários locais do mundo. Por exemplo, essa daqui do Teatro Dona Maria I são duas, tá? É uma praça comprida, então em uma ponta está em outra, e elas estão cercadas por mais conjuntos de estátuas. Tá? E isso era algo aqui em Portugal, eu não sei se era questão de abastecimento, tá, turma? Salvador era, aqui eu não sei. E Salvador também tinha outras fontes. Quando nós olharmos, lemos os viajantes, né? Então nós tínhamos fontes artísticas e utilitárias, né? Na Conceição da Praia e vários outros locais. Essas fontes, por algum motivo, elas desapareceram do mapa. Eu não consegui localizar o paradeiro de alguma delas. Por exemplo, se tinha uma fonte no Largo 2 de Julho, que era uma fonte de ferro, que era um menininho, né, um anjinho sustentando uma concha. Tá? Esse menininho sustentando a concha hoje está no Jardins da Academia de Letras da Bahia. E aí nós vamos ter fontes, estátuas dessas, Bahia dentro, Santo Amaro, Cachoeira, São Félix, Ilhéus. Não é? Essa aqui eu trago para vocês, só para ilustrar aqui, que essa fonte aqui ficava no local da Fonte da Piedade. Essa fonte primeira aqui, que é mármore Carrara, que representa a cabocla, né? O símbolo daí do 2 de julho, tá? Que nós temos hoje o caboclo ali no Campo Grande. Tá? Mas acho que antes do caboclo do Campo Grande, nós tínhamos essa fonte, que era de abastecimento de água. Também, ela servia para abastecimento de água, que ela ficava na Praça da Piedade, como eu já mostrei, né? Em frente à igreja, no local dessa daqui. E, por mudanças de padrões, ela andou por alguns locais da cidade até Paraí. Então, alguns monumentos da cidade de Salvador acabam andando. Tá? Esse é um deles. Esse é o chafariz do Lord Crocani, que está ali naquela rotunda da Avenida Anita Garibaldi. Quando você vem da Garibaldi, ou você pode pegar Vasco da Gama, ou você pode pegar Vale do Canelo, ou você pode voltar para Garibaldi, sentido Orla. Ela está lá. E o interessante dela é que hoje ela está como Lord Crocani. Mas observe essa foto preto e branco aqui, que é a Praça da Inglaterra. Quem é que está no lugar do Crocani? Colombo, que se encontra no Rio Vermelho. Em algum momento, trocaram os navegadores. Isso não está documentado em algum lugar, não, Rodrigo? Por que fizeram isso?
essa movimentação aí dessas estátuas? Alguns sites apenas nos trazem essa mudança, sabe? Creio eu que é mais uma questão assim urbanística, tipo de embelezamento. Mas, por exemplo, o Lord Cochrane mesmo, a rua Lord Cochrane ali que está na Barra, eu tive loja ali. Ela ficou muito apertada ali, devia ser uma rua maior, devia estar o Lord Cochrane ali, né? Na minha cabeça, né? Eu tive na Barra, tem uma rua chamada Lord Cochrane, que eu tive loja. Então, a rua hoje é pequena, vai ver que essa rua era grande. Como você falou da casa também, aquela casa rosada. Você vê aquela estátua que tem em frente da casa rosada. Está bem apertadinha, daqui a pouco eu vou tirar dali. Daqui a pouco ali não fica, porque ela ficou no meio da avenida, os carros passando. Daqui a pouco aquela estátua, eu acho que é por aí que trocam, né? Na minha cabeça, não sei. Estou falando levianamente. Né? Não, tem algum sentido também. Mas assim, como você e Catarina estavam falando, eu já procurei o porquê que se trocava. Né? No caso da Piedade, talvez fosse uma questão de mais embelezamento, tá? Botar algo mais moderno, e aí vamos empurrando essas fontes para a praça menos vistas, tá? Ou então desapareceram, como algumas. Algumas simplesmente sumiram na fumaça do tempo. E o interessante é isso. É a mesma estrutura, só que sai Colombo, entra o Cochrane. E Colombo vai para o Rio Vermelho. Né? E aqui o chafariz da Cabocla, que hoje se encontra no Largo dos Aflitos, tá em frente ali ao quartel. Funciona, tá? Antes da pandemia ele funcionava. Hoje, como eu já citei, né? Apenas algo ornamental. E um outro exemplo também dessa arquitetura de ferro era as casas e os palácios, obras de arquitetura. Tá? Então, aqui, só para eu citar um deles, um específico, que é o Palácio Morro. Eu já citei aqui em sala. Não? Ótimo. Ele foi um palácio, ele era localizado no Rio de Janeiro. Aí ele foi construído para a Exposição Universal de 1904 em St. Louis, nos Estados Unidos. Ele foi construído para ser o pavilhão do Brasil nessa feira. E o que eram as feiras universais? Elas traziam o que se tinha de mais moderno, né? Então você construía para pavilhões inteiros. Tá? A Torre Eiffel, eu vou falar mais à frente, é um desses casos. E aí, o Francisco Marcelino, que foi o autor, né, ele projetou um palácio de estrutura metálica e que possibilitava o desmonte dele. Então, ele foi construído em St. Louis, tá, em 1904. Terminou a exposição, ele foi desmontado e remontado no Rio de Janeiro em 1906. Ali no início da Cinelândia, onde hoje tem um estacionamento subterrâneo com chafariz. Tá? E aqui são duas fotos dele, logo no início, quando ele foi remontado. E aqui já nos anos 60. Tá? O que foi que aconteceu com esse palácio? Não se sabe. Só um minutinho. Não se sabe o motivo certo, tá? Mas ele acabou sendo demolido nos anos de 1960 para 1970. Utilizaram como pretexto a passagem do metrô, mas o próprio metrô justificou que não precisava demolir o palácio. Tá? E ele, por muito tempo, quando ele chegou no Brasil, de início ele não tinha uma função definida. Depois ele passou a ser o Senado Federal. Então, antes do Senado Federal de Brasília, pelo Niemeyer, esse era o prédio que ele ocupava. Então, boa parte do mobiliário que está no Senado Federal em Brasília era do Palácio, esse Palácio Moro. Eu mesmo, quando eu estive em Brasília
2018, eu estava tendo uma exposição justamente desse mobiliário do palácio. Porque ele foi demolido, tá? Algum desses objetos foram para Brasília e ficaram lá encaixotados até 2015. Quando o novo gestor de patrimônio da Câmara estava assumindo, resolveu abrir aquelas caixas e ver o que tinha dentro. E aí descobriu-se lustres, objetos do palácio. Só que isso é uma parte ínfima. Ele foi todo vendido. A maioria virou sucata, ferro velho. Tá? Eu não sei se vocês estão vendo aqui eu mostrando com a seta 2 leões que estão. Ele tinha 2 entradas oficiais. E na demolição desse, né, um fazendeiro de Minas comprou boa parte de madeiramento, né, boa parte desses utensílios do Palácio Moron, e outros 2 leões desses se encontram na entrada do Instituto Ricardo Brenan, no Recife. Em algum momento, depois da demolição do palácio, o dono, o Ricardo Brenan, comprou esses leões, e eles estão lá. Tá? Turma, se cair aqui, eu vou gerar um outro convite, e aí para a gente continuar a nossa aula. E aí, sim, esse palácio foi todo desmontado. Ele foi vendido primeiro, tá, para uma empresa para justamente ser demolido, e essa empresa lucrou muito mais nesses pequenos detalhes, tá? Nesses pequenos colunas, os anjos